Muito bacana a thumb que o Rodrigo criou. Apertem os cintos, meu advogado sumiu. Falei, mas do que nós vamos falar? Né? Ele falou, gente, olha, especialmente nessas últimas semanas, muitas pessoas procurando escritório com um problema que parece ser comum. Parece que aumentou o número de RFEs na imigração. E parece que sumiram os advogados do mercado. Então, muitos clientes ligando para nós aqui e perguntando, vocês conseguem me ajudar? Eu estou com uma RFE, o tempo está passando e o meu advogado não me atende. Davi, para você começar, me conta o que aconteceu nessas últimas semanas para ter tanta gente reclamando? É engraçado, né, Ricardo? É muito bom quando a gente recebe o cliente pela primeira vez, conversa, entende o caso, tenta ajudar o cliente, qualquer necessidade que ele tenha, mas quando vem algum tipo de exigência maior, é o momento que a gente mais precisa se dedicar ao cliente. Por quê? Porque é o momento que ele está frágil, que ele está preocupado, que ele está com prazo para cumprir. Infelizmente, a gente tem visto que muitos advogados, nesse momento, estão desaparecendo, de fato. E é uma pena a gente ver isso, porque imagina como que é fundamental um processo migratório, né? Como que isso mexe com a ansiedade, com os planos, e de repente você recebe um documento que pode ser o divisor de águas ali entre aprovação e reprovação do seu caso, você fica numa situação muito delicada. Então, é um momento em que o advogado tem que ter o cuidado, tem que ter o carinho necessário para conseguir entender a situação, apaziguar a situação com o cliente. Infelizmente, nem todo mundo está fazendo isso. E é o momento que você entra naquela questão da premissa do prazo, né? Exato. Você passa até RFE, dá quanto tempo para responder, em média? 3 meses. Eu acho que a relação advogado-cliente, quando você vai escolher o escritório no qual você busca os serviços, a parte mais importante é essa relação de confiança de que o advogado vai estar lá quando você precisar desse apoio, quando você precisar desse acompanhamento, até como o Davi muito bem ressaltou sobre a gente está presente nesse momento de fragilidade, porque infelizmente acontece casos de RFE e não necessariamente é porque o caso estava ruim. Às vezes é um oficial de imigração que realmente teve uma dúvida pontual, mas algumas vezes você está ali no momento crucial desse processo migratório. Então, você sabe como, assim, uma pessoa que tem muito contato com os imigrantes, o que eu ouço? Olha, na hora de me atender, de me vender o processo, falavam comigo todo dia. Agora que eu estou com RFE para resolver, ninguém me atende. Vocês acham que isso é comum, né, no mercado aconteceu? Tem sido como está acontecendo? Infelizmente, porque pela recorrência que a gente tem ouvido esse tipo de reclamação, pelo volume de clientes que a gente tem recebido exatamente com esse tipo de reclamação e de diversas origens diferentes, a gente vê que tem sido uma preocupação pouco constante na maioria das empresas que trabalham, porque a gente tem que ter essa preocupação de minimamente dar a segurança que o cliente precisa naquele momento. Principalmente naquele momento que o cara é meio... O RFE, eu brinco, né? É o gato subiu no telhado, né? Ou seja, dali eu posso ser aprovado, posso ser negado, e a gente sabe que metade é aprovada, metade é negada e tal. Mas, Léo, você que é advogado aqui nos Estados Unidos, tem o bar de Washington. Qual a obrigação do advogado com o cliente? Ele pode não atender um cliente num momento crítico desse? Pode deixar só secretário, assistente atender? Ou se o cliente insistir, ele precisa falar com o advogado? De forma alguma. Eu acho que assim, você falou sobre os diferentes bars dos Estados Unidos, né? Cada estado regula o seu, mas de uma forma geral a gente tem um manual de conduta que é definido pela aba e todos são basicamente pequenas variações dessas regras básicas, né? E um dos deveres do advogado é prestar todo o atendimento ao cliente quando necessário for. A secretária, o paralegal, ele pode dar suporte ao advogado, mas, por exemplo, essa questão da preparação, a explicação do caso, respostas jurídicas, dos questionamentos do cliente, isso é um dever do advogado. Essa questão, se você como cliente no escritório tem recusado o atendimento do seu advogado, você pode cobrar com base na lei. O advogado precisa te atender. Lógico, não precisa atender na hora que você liga. Ele tem lá atividades que ele está desempenhando. Então pode ter um paralegal, pode ter um assistente para atender seu telefone. Se for uma dúvida simples, te responde. Mas se o teu assunto só pode ser respondido pelo advogado, o advogado deve entrar em contato com você para te esclarecer, tá? Esse é um direito teu. Um cliente que tem uma RFE do escritório está inseguro sobre se o escritório vai responder bem respondido. Ele pode pegar esse processo que está com RFE e levar para um segundo escritório? Lógico que pode, assim. Uma das coisas que a gente tem que deixar muito claro é a relação advogado-cliente. O cliente é aquela pessoa que define o objetivo. O advogado é o que garante os fins para que aquele objetivo seja alcançado. Então, se o cliente não se sente confortável com o advogado, tem algum questionamento específico, ele pode buscar outra pessoa que possa orientá-lo de uma forma mais adequada. A dificuldade é um novo advogado assumir um caso em andamento, né? Porque 90 dias não é um prazo ruim. Em que condições um advogado assumiria um caso que está em RFE? Davi, pensa nesse caso. Se você pegar um processo, né, que está muito mal feito,
praticamente tem que refazer dentro de limitações, porque não pode mudar a argumentação, né, da água por vinho, não é isso? Você tem que reargumentar, mas em cima daquela tese inicial do processo, né? Exatamente isso, né? A margem de manobra que você tem numa RFI, ela é muito limitada. Você já tem uma tese que foi construída, você já tem uma lógica no processo e você precisa apresentar novas evidências, que é o que Da mesma tese. Da mesma tese. E se a tese já foi mal elaborada desde o começo, se a estratégia já foi mal construída, como que você encontra evidências que já não foram levantadas antes para sustentar aquela tese, aquela estratégia? Então a maior dificuldade é essa. E tem um problema, apesar do prazo ser um pouco longo inicialmente, quando o cliente se dá conta de que o escritório atual, metade do prazo às vezes já foi. Então ele procura um segundo escritório quando o prazo já está quase acabando. E aí falta muito pouco tempo. E é muito comum a gente receber clientes que faltam para a resposta do prazo final acabar uma semana, 10 dias. A gente recebeu uma vez o cliente que faltavam apenas 3 dias para o prazo acabar. E ele não tinha tido resposta do primeiro advogado? E ele não ainda? tinha tido resposta ainda, não tinha segurança de que o advogado conseguiria responder dentro do prazo. Eu já contei, olha, semana antes de eu sair de férias, né? Uma pessoa até próxima a mim perdeu a permanência nos Estados Unidos porque o escritório de advogados atrasou 6 dias na aplicação do processo dela, era uma moça e tal. E recentemente um cliente aí nosso, amigo nosso, por 2 dias, né, também está com uma dificuldade agora na justiça de status, porque o escritório atrasou 2 dias a aplicação de um visto. Então, infelizmente, essas coisas acontecem por vários motivos. Inexperiência, acho que é o primeiro deles. Depois, sobrecarga de trabalho. Um pouco de negligência tem também, porque se você assume um trabalho para fazer, acha que vai dar conta daquilo, né? Deveria ter. Inclusive, pode ser penalizado, né, Léo? Sim. O que caberia num caso desse? Tem várias coisas que podem acontecer num processo desse. A primeira são a responsabilização civil, dependendo da situação, inclusive até penalmente, dependendo da situação. E uma das coisas que o cliente pode fazer, dependendo do caso, perante a USCIS, é fazer uma motion to reopen, baseado no caso Matter of Losada. Se a gente prepara a petição, requisitando motion to reopen, argumentando o caso e argumentando que o advogado não cumpriu com os deveres legais que ele tinha com relação àquele caso. Por exemplo, uma questão que a gente já viu alguns casos assim. Você pega o caso, por exemplo, de uma mulher que ela é nutricionista, e aí você vai ver na petição, na verdade está com outro nome, e chamando ela de engenheira. Então, assim... O advogado errou nisso. O advogado provavelmente copiou e colou. E aí o oficial de imigração vira pra gente e fala assim, olha, peraí, você começa falando que ela é engenheira, mas logo depois você vê ao longo do processo que você tem uma documentação que comprova cursos de bioquímica, de alimentação e tudo mais, que não tem relação nenhuma com a petição apresentada. Isso é um caso clássico que poderia, por exemplo, apresentar uma motion to reopen argumentando malpractice do escritório, né? Gente, essa informação acho que é muito valiosa, nós nunca trouxemos em live. Se você perdeu status ou sofreu algum prejuízo, né, no teu processo de imigração, por erro do escritório, por erro do teu advogado, você tem direito de pleitear a reabertura, a reconsideração do teu caso. Sabia disso? Se o teu advogado perdeu prazo, você pode procurar um outro advogado, usar o Matter of Losada e pedir um reopen do teu file, uma reconsideração. Então, tá aí como é bom você saber o teu direito. Se você tem dúvida, já sabe. Entre em contato com a gente que a gente responde. E agora tem uma novidade para você. Quer falar com a gente? Vai lá em volariimmigration.com/contato, tá? Essa vai ser a nova plataforma, o novo endereço de tudo que eu vou fazer sobre imigração, tá bom?